A gravidez não desejada, numa hora em que ninguém espera uma gravidez, é uma coisa muito arrasadora. É uma situação extremamente difícil. Eu vejo as pacientes no consultório virtualmente desesperadas porque elas estão grávidas e não queriam ficar grávidas naquela hora. Então, como é que a gente poderia evitar essa situação tão horrorosa em que a paciente está grávida numa hora que ela não quer? Bom, o primeiro conselho que eu tenho para dar para as pacientes é extremamente importante e é o seguinte: toda paciente tem que acreditar que ela é fértil. A gente vê muitas pacientes, especialmente adolescentes, com dúvidas em relação à sua feminilidade, à sua capacidade de gerar um filho, de engravidar. E a partir desse pensamento, infelizmente, totalmente errado, essas pacientes acabam não tomando muito cuidado. E, entre aspas, elas se descuidam, meio para tentar ver se realmente elas são grávidas ou elas podem engravidar ou não. Então isso é um desastre, porque muitas vezes elas acabam engravidando e aí fica aquele drama: o que eu faço com a minha gravidez que eu não quero? Então é extremamente importante que todo mundo tenha bem em mente o seguinte conceito: Deus nos criou perfeitos até prova em contrário. Ou seja, ninguém é doente, ninguém é estéril até que se prove que o paciente é estéril. Isso é uma coisa que a gente só consegue determinar depois de 1 ano de relação sexual sem proteção e sem gravidez. Caso a gente não tenha essa confirmação de 1 ano de relação sexual sem proteção e sem gravidez, ninguém pode determinar que tem problemas para engravidar. Eu já vi pacientes que foram no médico, o médico disse assim: ah, seu útero é infantil, é pequeno, vai ser difícil você engravidar. Pronto, essa paciente é batata, ela não se cuida direito e aí engravida. Outras foram no médico e o médico falou: ah, a senhora tem um ovário policístico, vai ser difícil engravidar. Batata, a paciente não se cuida e engravida. Todas as doenças que podem gerar dificuldades para engravidar não obrigatoriamente vão levar a isso. O nosso corpo não é uma matemática. De modo que, mesmo que a paciente tenha uma menstruação irregular, ovário policístico, uma inflamação nas trompas, um útero infantil, isso não significa obrigatoriamente que ela vai ter problema para engravidar. E é extremamente importante que a paciente sempre se cuide muito bem para não engravidar. Porque, infelizmente, tem um útero lá dentro, um útero que pede um nenê, que pede um filho. Isso é da própria natureza da mulher. Toda mulher quer engravidar, isso é normal, é uma função natural da mulher. Então, ela às vezes é traída por esse desejo inconsciente de engravidar. Ela tem aquele instinto de querer um nenê. E isso faz com que ela muitas vezes não se cuide direito e acabe engravidando. Eu já vi muitas pacientes nessa situação. Então, o conceito básico é que, a rigor, até que se prove que a paciente não consegue engravidar depois de 1 ano de tentativa, tendo relação sexual a cada 2 dias sem proteção, e em que ela não engravida, essa paciente sim tem um problema de esterilidade com o marido. E a gente sempre começa pelo marido. Mas enquanto não houver esta prova cabal, não pode ser dito: eu devo ter alguma dificuldade para engravidar, porque isso não tem o menor fundamento. Esse é o fato mais importante. Para que a paciente não engravide fora de hora, é ela acreditar plenamente na sua capacidade de engravidar. A segunda coisa que é muito importante é que, como esse ato de engravidar é um ato feminino, a gente não deve deixar isso aí para o homem. Então tem mulher que diz assim: não, eu não vou tomar pílula porque o meu marido ejacula fora. Ou adolescente que faz isso. Ou então o meu namorado usa camisinha, para que eu vou tomar pílula? Pois é, mas às vezes a camisinha estoura. Quem usa a camisinha para evitar filho, que é um método pode perfeitamente ser feito, pode até usar a camisinha, não tem problema nenhum. Só que se ela resolver usar a camisinha como um método anticoncepcional, ela já tem que ter a pílula do dia seguinte de reserva. Porque se estourar a camisinha, ela já usa a pílula do dia seguinte nas primeiras 24 horas em que ela tenha suspeita de ter engravidado.
Esse é o índice em que a pílula do dia seguinte funciona com mais eficiência. Então, quem usar camisinha sempre tem à mão a pílula do dia seguinte. Um método bastante eficiente para evitar a gravidez é a pílula anticoncepcional. Só que a pílula também pode falhar. Por que ela falha? Porque às vezes a paciente esquece, ou então que o paciente toma um antibiótico e o antibiótico enfraquece o uso da pílula, a eficiência da pílula. Portanto, toda paciente que está usando pílula, se ela fizer o uso de uma medicação complementar à base de antibiótico ou de antiepiléptico, ela deve consultar o médico para ver se aquele método de pílula continua funcionando bem. Sempre tomar o máximo de cuidado em relação à gravidez. E, como eu disse, não deixar isso na mão do homem. Muitas vezes o homem inconscientemente quer engravidar a mulher ou não consegue se controlar adequadamente, e se ele diz que vai ejacular fora e não se controla ou quer engravidar a paciente de maneira inconsciente, ele ejacula dentro e a paciente depois engravida. Então sempre tomar muito cuidado. Um terceiro conselho é que, como esse assunto de planejamento familiar, de gravidez na hora planejada é muito importante, a gente não deve ficar indo na onda da amiga, tomar a pílula da amiga, fazer o que a amiga, a irmã fez, a tia. Sempre é importante ir ao médico para tirar as dúvidas em relação a planejamento familiar, métodos anticoncepcionais, para ver com o médico qual o melhor método para aquela paciente. De acordo com a escolha da paciente, a gente tem inúmeros métodos, eles são bem diferentes. Não há um método universal para todo mundo, cada casal adota um método. Então é importante que a paciente que começa a ter relação sexual vá ao médico para ver que método ela vai usar, como ele deve ser usado e o que ela deve fazer para não engravidar fora de hora com o método que mais se adequa ao que ela quer e ao que ela precisa. Esses são os 3 conselhos básicos para evitar a gravidez fora de hora, que é uma situação verdadeiramente horrorosa. Eu não desejo isso para o pior inimigo. Em primeiro lugar, acreditar que a gente é plenamente fértil, até prova em contrário, e daí tomar muito cuidado. Em segundo lugar, entender que tem um útero que quer um nenê, que inconscientemente empurra a paciente para uma gravidez. E em terceiro lugar, levar esse assunto de planejamento familiar muito a sério, não é bobagem, não é brincadeira e justifica plenamente uma consulta com um ginecologista para esclarecer as dúvidas e entender qual o método que mais se adequa àquele casal. Essas são as recomendações para evitar essa situação horrorosa.